Meus irmãos, é uma grande alegria podermos sempre nos reunirmos como igreja, como uma comunidade estendida de fé. Nós não somos indivíduos isolados, mas somos um corpo. Lembre disso sempre. Não pense que você pode ser um cristão sozinho. Ninguém pode ser um cristão sozinho, porque todo cristão faz parte de um corpo. Portanto, ele não é eu, mas é nós. Nós somos comunidade. Então, que nós possamos viver isso no sentido mais intenso da palavra. E esse retiro espiritual visa exatamente proporcionar cada vez mais o estreitamento desses laços, uma vez que ainda nós estamos e habitamos em um corpo caído, quebrado, maculado pelo pecado. No entanto, nós temos uma visão superior que rompe, que quebra e desfaz esse velho homem, refazendo a imagem de um novo homem, a saber, Jesus Cristo. É por isso que nós temos enfatizado neste ano andar como Ele andou. E o retiro espiritual vai ser com certeza uma oportunidade ímpar, meus irmãos, de nós estendermos cada vez mais o corpo. Não no sentido de número apenas, mas no sentido de crescimento à imagem do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja de Jesus está, afinal de contas, ainda aqui para revelar o Messias, para revelar Jesus Cristo ao mundo, através do Vida na Vida, através do compartilhar de experiências, através do amor uns aos outros, através de demonstrar amor por aqueles que inclusive podem nos perseguir por causa da nossa fé. Jesus nos chama para de fato vivermos uma revolução, mas não qualquer tipo de revolução, como muito se prega aí fora, mas uma revolução de amor e de expressar o seu amor incondicional ao mundo, de apresentar ao mundo o Senhor Jesus Cristo, esse Cordeiro, esse Rei, esse servo que se faz homem, mas que é Deus ao mesmo tempo, e por isso é o nosso Redentor. É sexta-feira, Jesus está orando, Pedro está dormindo, Judas está traindo, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, Pilatos julgando, o conselho está conspirando, a multidão está difamando, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão fugindo como ovelhas sem pastor, Maria está chorando, Pedro está negando, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, os romanos batem em meu Jesus, eles o vestem de escarlate, eles o coroam com espinhos, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, veja Jesus caminhando para o Calvário, seu sangue pingando, seus pés tropeçando, sobrecarregado está em seu espírito, mas você vê, é só sexta-feira, mas o domingo já está chegando. É sexta-feira, o mundo está vencendo, as pessoas estão pecando e o mal sorrindo. É sexta-feira, os soldados pregam as mãos do meu Salvador, na cruz pregam os pés do meu Salvador, na cruz, e então eles o crucificam, ao lado de criminosos, mas é sexta-feira. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa, o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão questionando o que aconteceu com o seu rei. E os fariseus estão celebrando que o seu plano astuto foi alcançado com sucesso, mas eles não sabem que é apenas sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira e ele está pendurado na cruz, sentindo-se abandonado por seu pai, deixado sozinho e morrendo. Pode alguém salvá-lo? Oh, é sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, a terra treme, o céu escurece, meu rei entrega o seu espírito. É sexta-feira, a esperança está perdida, a morte ganhou, o pecado conquistou e Satanás apenas ri. É sexta-feira, Jesus é enterrado, soldados montam a guarda e uma pedra é rolada no sepulcro, mas é sexta-feira, só sexta-feira. Mas o domingo está chegando. E eu acrescento e digo,
O domingo chegou. Jesus ressuscitou. Agora e para sempre Ele está vivo. A sexta é passado, estamos no domingo, dia do Senhor e Rei ressuscitado. Vivamos hoje a ressurreição, pois o Rei já está vindo. Amém? Viva a ressurreição. Viva a ressurreição, meus irmãos. Essa expressão teria pelo menos duas conotações aqui para nós. A primeira, uma via de nós nos alegrarmos porque o Messias ressuscitou. Há de fato esperança de vida. Mas a outra via é: nós precisamos viver ressurreição. Eu e você, todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, precisam viver a ressurreição. A essa alegria que precisamos externar por esse primeiro caminho que trilhamos, lembrando que o Messias, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, nos lembra que há uma outra que precisamos trilhar em paralelo e ao mesmo tempo, simultaneamente, é a alegria da ressurreição que vai nos moldando e nos transformando dia após dia à imagem desse Jesus ressurreto. Nós estamos no domingo, a sexta-feira passou. Viva o Senhor ressurreto. Meus irmãos, o texto da palavra de Deus, que nós daremos continuidade na exposição, Filipenses capítulo 2, você pode caminhar para lá. A palavra de Deus nos recorda agora não mais da humilhação de Jesus, não mais da encarnação, mas agora da exaltação, mas agora então da ascensão do Messias, da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos aqui promessas, nós temos aqui verdades que devem impulsionar as nossas vidas, que devem transformar as nossas vidas. Filipenses 2, versículos 9 a 11, são os versículos mais específicos que nós trataremos nessa noite. Destaca, portanto, a exaltação de Cristo após o período de humilhação, culminando então na ressurreição e subsequente entronização do nosso Deus. Esse texto enfatiza que por meio da ressurreição, Cristo foi elevado acima de todo nome e que, em resposta, toda a criação irá confessar, deve confessar, portanto, a sua soberania, porque Jesus é Deus. Leamos o texto da palavra de Deus, versículos... Vamos ler todo o texto, mas a ênfase vai ser nos versículos 9 a 11. 5 a 11, o texto da palavra diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Meus irmãos, nessa noite nós seremos lembrados, a partir à luz desse texto da palavra de Deus, que a ressurreição de Cristo Jesus não é apenas um evento histórico, não é apenas algo pelo qual nós devemos lembrar: Jesus ressuscitou, Jesus se encarnou, Jesus viveu entre nós. Não é apenas um evento histórico para ser celebrado, mas uma realidade viva, porque o Messias, porque o nosso Senhor Jesus Cristo está vivo. Ele está vivo, e inclusive Ele está aqui entre nós, porque o Espírito de Jesus Cristo está em nós. O Espírito Santo de Deus está em todo aquele que o confessa como Senhor e como Salvador de sua vida. Portanto, uma vez que a ressurreição de Cristo Jesus não é e não deve ser considerado por nós apenas como um evento histórico para ser celebrado, mas uma realidade viva que nós devemos moldar a maneira como cristãos vivem diariamente, nós somos chamados, portanto, a viver a ressurreição, permitindo, portanto, que a alegria dessa notícia, a ressurreição, de fato aconteceu, transforme as nossas ações, transforme as nossas prioridades e também o modo como nós nos relacionamos com Deus e com o nosso próximo. Eu vou repetir mais uma vez essa ideia porque eu quero que você grave em sua mente.
nós somos chamados a viver a ressurreição, permitindo que a alegria dessa verdade transforme as nossas ações, as nossas prioridades e o modo como nós nos relacionamos com Deus e com o nosso próximo. A ressurreição é a notícia, é a realidade viva que deve modificar as nossas ações, prioridades e o modo dos nossos relacionamentos. É essa ideia que eu gostaria, a partir do texto, trabalhar então nessa noite. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui para nós nessa noite se encontra no versículo 9. Nós temos, portanto, uma consequência, uma conjunção aqui. Depois de Paulo expor aqui aos irmãos de Filipos, escrevendo essa carta, relembrando-os do sacrifício de Jesus Cristo, de sua encarnação, humilhação, de sua morte de cruz, mas agora de sua ressurreição, exaltação e entronização, Paulo nos lembra que por isso, por causa da humilhação, por causa dos dias tristes de encarnado que Jesus viveu, mas felizes também, porque é por causa da encarnação que temos esperança de viver aqui ainda imitando o Senhor Jesus Cristo. Então, tendo essa noção de que Jesus Cristo foi humilhado, agora nós nos deparamos então com o por isso. Por causa dessa humilhação, por causa dessa morte, agora o nosso Deus exalta Jesus Cristo à mais alta posição. E lhe dá um nome que está acima de todo nome. A expressão aqui, meus irmãos, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ou sobremaneira, ou a posição mais alta, ou a posição mais elevada, em outras versões aqui, ela é crucial. Porque a palavra usada aqui por Paulo, ela sugere exatamente uma exaltação suprema. Não haverá e não há outra exaltação como a exaltação de Cristo. Ninguém pode chegar a essa exaltação, a esse status diante de Deus. E aqui nós nos deparamos com algumas realidades. Essa exaltação suprema de Deus, que Deus exalta Jesus, é a exaltação que não se limita simplesmente à ressurreição, mas inclui também a ascensão. É por isso que Jesus retorna ao Pai e também se assenta à destra do Pai. E agora ele está governando desse trono ao lado, à destra do Pai. Ele está assentado à direita de Deus. Ele está governando ao mundo. Ele já instalou o seu reino, mas ainda não consumou. É por isso que nós vivemos nesse paradoxo na vida. Qual é o paradoxo? Já e ainda não. Jesus já instalou o seu reino, já inaugurou o seu reino, mas ainda não consumou. Nós já somos cidadãos celestes, nós já somos cidadãos celestiais, mas ainda não. Nós já estamos em Cristo e desfrutamos de bênçãos celestiais, mas não todas. Nós já estamos em Cristo Jesus, unidos a Cristo Jesus, mas ainda habitamos em um corpo corrompido, quebrado, maculado pelo pecado. E nós vivemos esse paradoxo dia a dia e precisamos entender, por causa da ressurreição, eu posso crer que o meu Jesus já foi assunto aos céus e já está entronizado. E muito em breve ele virá para que eu também, uma vez que creio nesse Jesus ressurreto, possa experimentar essa realidade da ressurreição do meu corpo, de experimentar aquela fase final da glorificação, onde nós teremos corpos não mais corrompidos pelo pecado, onde nós não teremos mais a habitação e a luta interna contra o pecado, porque o pecado já foi morto na cruz do Calvário. Nós ainda lutamos, embora já somos santos. Vivemos essa realidade. O contexto aqui, meus irmãos, imediato, revela, portanto, que a exaltação de Deus, a exaltação de Jesus, é uma resposta à humilhação. Jesus não permanece pendurado e nem aprisionado num sepulcro. Jesus não permanece morto. Jesus não permanece no estado de humilhação. Jesus foi exaltado.
E essa é a resposta de Deus. Nós ainda estamos em um estado de humilhação. Esse estado é preparação para o que há de vir. Mas nós precisamos alimentar o nosso coração e a nossa mente da realidade da ressurreição. Porque se nós vivermos ainda como se tivéssemos um espírito de escravidão ao pecado ainda, viveremos para a morte. É isso que nós lemos em Romanos capítulo 8, Paulo nos lembra. Vocês não receberam o espírito de escravos, como viviam antes, para viver para a carne, escravos da carne, não. Nós recebemos o Espírito que testifica ao nosso espírito que de fato nós somos filhos de Deus. E precisamos viver de fato como filhos de Deus, embora ainda nesse estado de humilhação, lutando contra o pecado, caindo uma vez e outra, mas não precisamos viver dessa maneira, como escravos do pecado. Nós precisamos viver de fato vidas como a de Jesus. Jesus, ele esvaziou-se a si mesmo e se tornou obediente até a morte e foi elevado a um status supremo por Deus. Isso demonstra, portanto, aqui esse paradoxo do Evangelho. Precisamos nos humilhar para sermos exaltados. Precisamos viver vidas em constante humilhação, mas não em humilhação por cairmos e nos entregarmos ao pecado, mas vidas em humilhação diante de Deus, dizendo para Ele: Senhor, eu sou teu servo, nada mais. Eu preciso servir e não ser servido. Eu estou aqui nesse mundo, eu estou aqui nesse corpo local para ser teu servo, me usa. E assim como o Senhor Jesus, experimentarmos esse espírito de servo, como já enfatizamos em mensagens anteriores. Precisamos viver em obediência a Deus, nos humilhando constantemente, matando o nosso ego, matando o nosso orgulho e vivendo para Deus em constante humilhação aos seus pés, reconhecendo que é somente por causa dele e nele que nós podemos viver para a sua glória. Um certo teólogo, ele observa que a exaltação de Cristo é um ato de Deus Pai. Ele reconhece a obediência perfeita de Cristo e seu triunfo sobre o pecado e sobre a morte. A morte de Jesus na cruz mata o pecado, mata o poder da morte. A morte de Jesus na cruz, ela é suficiente. É por isso que Deus o exalta. Eu não sei se os irmãos lembram, mas nós observamos que Jesus, ele esvaziou-se. E ele esvaziou-se porque ele é Deus. Era necessário que ele se esvaziasse, se tornasse como um de nós, semelhante a nós, para nos representar diante de Deus. Mas esse autoesvaziamento de Jesus significa que Jesus, ele apenas deixou de usar os seus atributos de maneira independente. Isso por voluntariedade própria, por amor ao plano eterno de Deus, mas por amor a todos aqueles que viriam a crer, a todos aqueles que o Pai o deu. Então, quando Jesus se esvazia, então ele abandona o uso independente dos seus dons e agora passa a depender do Espírito Santo de Deus e do Pai. E vive toda a sua vida em obediência. E o momento mais alto da vida de Jesus, nós poderíamos destacar que toda a vida foi alta, mas é essa obediência durante toda a sua vida. E a prova maior de que de fato ele é um servo obediente e por isso merece ser exaltado é que ele morre na cruz, cumprindo assim o plano eterno do Pai, que havia sido pré-ordenado desde a eternidade. Nós não podemos nos esvaziar como Jesus, porque, como já expliquei em mensagem anterior, nós não somos deuses. Nós não somos Deus, então não temos do que nos esvaziar. Mas o conceito de esvaziamento para nós é a ideia de matar o velho homem e fazer com que a vida de Jesus ressuscite em nossas vidas. Nós morremos com o Senhor Jesus, nós ressuscitamos com o Senhor Jesus e devemos viver essa vida ressurreta, esvaziando-se de si, no sentido de matar o pecado que ainda milita contra o Espírito Santo que habita em nós. E agora viver a vida de Jesus e não mais a nossa vida.
É nesse sentido que eu e você precisamos nos esvaziar, e não no sentido do esvaziamento, do autoesvaziamento de Jesus. Porque como Ele, não há outro. Não há outro a quem nós possamos comparar o Senhor Jesus. Somente Ele é Deus. Então, explicando isso, nós partimos agora para esse outro conceito. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. O que isso significa? Significa que eu e você, nós seremos sim exaltados no futuro, mas não como Jesus, no sentido de posição. Nós reinaremos com Ele. Olha que privilégio, meus irmãos. De pecadores, merecedores do inferno, a embaixadores do Rei. De pecadores, merecedores do inferno, a governantes da cidade celestial, que Jesus então governará no milênio e estabelecerá por toda a eternidade a igreja do Senhor Jesus Cristo, desfrutando dessa mansão celestial, dessa vida eterna ao lado do Pai. Nós somos embaixadores do Senhor Jesus Cristo nesse mundo, meus irmãos. Nós precisamos, de fato, viver como estes embaixadores, muitas vezes, sim, tendo que nos humilhar, na maioria das vezes, eu diria. Esse teólogo, ele menciona que a exaltação também é uma declaração pública da vitória de Cristo sobre todas as forças hostis, tanto no céu como na terra. O versículo diz que deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo. Não há ninguém que não vá se dobrar e se render ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Ele se esvazia e se torna um servo. Ele morre, mas ele é ressurreto e exaltado como um rei. Nós temos um rei que é crucificado, mas que novamente reivindica o seu trono na cruz do Calvário, pagando o preço que eu e você nós não conseguiríamos pagar. D.A. Carson ressalta que essa exaltação, ela é uma reafirmação também da divindade de Cristo, que voluntariamente se esvazia de suas prerrogativas divinas apenas para ser plenamente restaurado e honrado pelo Pai. Jesus, em voluntariedade, se esvazia para nos tornar filhos de Deus. Ele reivindica o seu trono novamente, ele recebe o seu trono novamente, que é de direito, mas depois de todo um período de humilhação. E nós devemos parar e refletir um pouquinho, meus irmãos, sobre o que isso fala para nós. A realidade de que Deus, sendo Deus, não precisando de nada e nem de ninguém, ele se esvazia para redimir e para resgatar. A exaltação de Cristo revela para nós que não há outro caminho para Deus senão por meio de Jesus Cristo. Um caminho é um só. E ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e... Jesus está dizendo com isso que ele é o caminho que conduz para o Pai. E não há outra verdade que não ele mesmo, como sendo esse caminho que conduz ao Pai. Jesus somente é o caminho que conduz a Deus. E a ressurreição, portanto, é essa prova de que Jesus é Deus e de que Jesus é o único que tem poder sobre a morte, poder sobre o pecado, e que sua vida, os seus ensinamentos, de fato, são verdade. Porque ele pregou, ele disse que era verdade tudo que falava, e ele morre na cruz, e toda a palavra para trás, já predita, profetizada, também foi cumprida. Portanto, não há dúvidas alguma de que Jesus, uma vez que ressurge dos mortos, é de fato Deus, é de fato o caminho para Deus, é de fato a verdade absoluta. E eu preciso, portanto, crer nele, crer que os seus ensinamentos de fato são verdadeiros. Para aqueles que ainda não creem, que ainda não assumiram um compromisso de fé com o Senhor Jesus, a exaltação de Cristo é um convite. A ressurreição de Jesus é um convite para você reconsiderar a sua posição diante de Deus. Por quê?
você pode continuar vivendo na incredulidade, não acreditando que Jesus ressuscitou, vivendo talvez indo até um templo, até uma comunidade de fé, cantando talvez alguns louvores, ouvindo a palavra e a mensagem da palavra de Deus, mas se você não reconhecer a soberania de Cristo Jesus como sendo esse Deus que se torna servo, que morre na cruz, que paga pelo pecado, que mata a morte e que ressuscita ao terceiro dia e que é entronizado à destra do Pai, se você não reconhece essa soberania, então, de fato, a sua posição ainda é de inimigo de Deus. A sua posição como uma pessoa que ainda não assumiu o compromisso de fé com o Senhor Jesus é uma posição de alguém que está debaixo da ira de Deus, que é merecedor do juízo de Deus. Mas nós partimos para um outro ponto a ser observado. O nome que está acima de todo o nome. O primeiro ponto que nós destacamos é exatamente a exaltação de Cristo através da ressurreição. Cristo foi exaltado. Cristo recebeu o nome que está acima de todo o nome, portanto, é esse segundo ponto que vamos observar. E o significado aqui do nome. Observando o texto, a frase aqui, que você pode observar na sua palavra, na sua Bíblia, versículo 9, a parte final do versículo 9 diz que Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo, inclusive o seu, inclusive o nosso. O nome dele está acima de todo nome. Nós precisamos, portanto, reconhecer, ele é soberano, ele é Senhor. A frase aqui, ele deu um nome que é sobre todo nome, carrega esse profundo significado. Lá na cultura judaica e antiga, o nome não era apenas uma etiqueta para identificar algo. Não era apenas essa etiqueta, mas era uma expressão da natureza e também da autoridade do indivíduo. O nome aqui, muitas vezes é entendido como Senhor ou Kyrios, a palavra grega que remete ao nome Deus, Yahvé, ao nome de Deus no Antigo Testamento. Somente Deus no Antigo Testamento é chamado de Senhor. Essa expressão, ela era usada, era um título reservado exclusivamente para Deus lá no Antigo Testamento, particularmente na tradução do Antigo Testamento, a Septuaginta. E a atribuição desse nome a Jesus é, portanto, aqui para nós, meus irmãos, um lembrete de que, de fato, Jesus é Deus. Jesus é Deus porque Deus dá um nome que está acima de todo nome. Não porque Deus dá naquele momento, mas porque já é o seu nome. Foi Jesus quem bradou por 7 vezes, eu sou, eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Quem se chama de eu sou o que sou ou eu serei o que serei no Antigo Testamento? Somente Yahvé. Somente o nosso Deus. E aqui, a palavra de Deus nos mostra, Paulo nos lembra que Jesus é Deus. Jesus, de fato, é Deus e por isso o sacrifício dele é, de fato, suficiente para a nossa redenção. Essa atribuição dada a Jesus é uma clara declaração, portanto, de sua divindade e autoridade universal. Ele é Senhor sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, e não há ninguém, por mais que não reconheça ainda nessa vida, que Ele é Senhor, que Ele é Rei, mas um dia vai dobrar o seu joelho e declarar que somente Ele é Deus, que somente Ele é Rei, que somente Ele é Senhor. E lá em Isaías 45, 23, Deus declara que diante de mim se dobrará todo joelho. O próprio Deus disse, diante de mim se dobrará todo joelho. Aí a gente olha para o texto aqui, versículo 9, versículo 10.
Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. Se em Isaías o próprio Deus diz que todo o joelho se dobrará diante dele, ao olharmos a aplicação de Paulo, usando o contexto de Isaías e usando a declaração de Deus no Antigo Testamento para o povo de Israel, nós podemos então aqui observar que Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, Jesus é o próprio Deus. Dois teólogos, eles concordam que o nome dado a Jesus é um retorno, portanto, ao status que Jesus tinha antes da sua encarnação. Antes da encarnação, Jesus era rei. Antes da encarnação, se nós observarmos o texto de João, por exemplo, nós observamos que no princípio, o verbo estava com Deus e o verbo era? O verbo é Deus. O verbo que é Jesus. No decorrer do texto, nós observamos isso. O verbo tabernacula, o verbo mora entre nós. Ele toma a nossa matéria. Ele enfrenta o nosso mal. E então eles observam que isso, essa expressão, o nome que é dado a Jesus é só um retorno a esse status de sua pré-encarnação como Senhor, como Deus, como autoridade sobre todas as coisas. Eles ainda acrescentam que esse nome é agora associado, portanto, ao triunfo sobre a morte e ao papel como juiz final de toda a humanidade. Jesus veio a esse mundo, e ele disse isso no Evangelho de João, é nos declarado, que ele veio, ele não veio para julgar agora, ele veio para salvar, ele veio para buscar o que se achava perdido. Mas agora, após a ressurreição, o próximo retorno de Jesus não é mais um retorno para estender a mão salvadora, para abrir os braços de salvação. Não, ele virá como um cetro de justiça para julgar, de fato, porque ele é Deus. Ele veio aqui e ele oferece redenção, ele oferece salvação hoje. Ele oferece salvação agora. Mas se eu não reconheço, se eu não dobro o meu joelho agora, qual será o meu destino? O que eu enfrentarei logo mais? Porque ele ressuscitou, ele está vivo, ele está à destra do Pai governando, por mais que você não reconheça, mas ele está governando. Um outro autor que foi onde eu tive a inspiração, a iluminação para desenvolver o tema dessa noite, ele tem um livro com o mesmo título, mas apenas Viva a Ressurreição e não Viva a Ressurreição como uma exclamação. E ele destaca que reconhecer o nome de Jesus é submeter-se à realidade de que ele governa sobre todas as esferas da vida. Não apenas na igreja, mas em todos os aspectos do mundo. Por mais que esse sistema, meus irmãos, seja contrário à vontade de Deus, o sistema que eu falo, o sistema mundano, os desejos, as virtudes exaltadas pelo mundo, tudo que o mundo propaga como bom e é contrário a Deus, por mais que o mundo não reconheça a autoridade e soberania de Deus, a palavra de Deus diz que um dia toda língua confessará, todo joelho se dobrará, se prostrará diante de Jesus e então o reconhecerá como Senhor. A concessão do nome de Jesus como Senhor significa que ele tem autoridade sobre todos, quer reconheçam ou não. Para os não crentes, para aqueles que ainda não fizeram um compromisso de fé com o Senhor Jesus, isso significa que a neutralidade, que a passividade, não, assumir esse compromisso de fé agora, não sei se eu estou preparado,
Não, eu vou viver um pouco mais, talvez os jovens podem pensar, os adolescentes, eu vou curtir um pouco mais a vida. E aí, quem sabe, quando eu estiver lá com os meus 50, 60 anos, eu então assumo um compromisso de fé com Jesus. A neutralidade, a passividade, a falta de compromisso com o Senhor Jesus Cristo, ela é impossível. Ou você decide submeter-se ao senhorio de Cristo, que traz vida, que traz paz, ou você continua sob o jugo de sua própria rebelião. Qual o salário do pecado? O salário que você receberá se permanecer sem firmar um compromisso com o Senhor Jesus Cristo é a separação eterna dele. Já que você decidiu viver em rebelião, aqui e agora, no eterno, você permanecerá nesse estado. Jesus quer que nós, de fato, tenhamos um compromisso ressurreto de vida com Ele, nele e para Ele. Terceiro ponto a observarmos, meus irmãos, além desses dois, é que a confissão universal de Jesus como Senhor acontecerá. A confissão universal de Jesus como Senhor acontecerá. E qual é o alcance dessa confissão? O texto da palavra de Deus diz, nos versículos 10 e 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo nos céus, na terra e debaixo da terra. E aqui Paulo usa essas expressões, nos céus, na terra, debaixo da terra, para de fato dizer, não existe nada, absolutamente nada, que não vai confessar que o Senhor Jesus é de fato Deus e Senhor sobre tudo. Sobre a natureza, sobre homens, sobre crianças, sobre animais, sobre tudo. Ele é Senhor. E por isso essa expressão usada por Paulo, nos céus, na terra e debaixo da terra, enfatizando, não há 1 milímetro cúbico, como disse certo autor, da qual o Senhor Jesus, e aqui eu acrescento isso, abro um parênteses e acrescento, o Senhor Jesus não possa dizer é meu. Não há 1 milímetro cúbico em toda a existência, o qual o Senhor Jesus não possa dizer é meu. Tudo é dele, e tudo reconhecerá que de fato ele é o Senhor de todas essas coisas. E aqui Paulo utiliza essa linguagem que expressa, portanto, essa totalidade e abrangência. A frase todo joelho e também a frase toda língua sublinha também para nós, meus irmãos, a ideia de que a confissão, ela será universal. Ela será inevitável. Mas eu não quero dizer que Ele é Senhor. Vai dizer mesmo sem querer. Vai dizer mesmo sem reconhecer em seu coração. E mais uma vez, essa passagem aqui ecoa o contexto lá de Isaías 45, versículos 23, onde Deus jura para si mesmo que todo joelho se dobrará diante dele, diante de Deus. E mais uma vez a ênfase na Trindade. Nós temos um Deus Pai, um Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e um Deus Espírito Santo, este que habita em nós nessa dispensação, nos auxiliando, nos ajudando, nos consolando e nos conformando à imagem do Filho, porque a Ele foi dado nome que está acima de todo nome. E toda língua, todo joelho se dobrará e dirão, então, que Ele é Deus, que Ele é o Senhor. Meus irmãos, Paulo aqui aplica para nós essa promessa de Jesus indicando que toda a criação, em todas as esferas, de fato reconhecerão a soberania de Deus. Um certo pastor, ele argumenta aqui que essa confissão universal, essa confissão de todas as criaturas de Deus e dos seus filhos, ocorrerá de duas maneiras. Primeiro, voluntariamente. Aqueles que Deus dá a graça de reconhecerem que Ele de fato é soberano. Então, voluntariamente, esses reconhecerão, e creio eu, com muita alegria, com
muita euforia, reconhecerão que Jesus de fato é o Senhor em vida. Mas também há uma outra resposta, e é uma resposta compulsiva, uma resposta compulsoriamente, por aqueles que rejeitarão e serão forçados a reconhecer a autoridade de Jesus no julgamento final. Um outro autor, ele acrescenta que essa confissão, ela não é apenas um ato de adoração, mas também é um ato de submissão. Quando nós reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como autoridade sobre todas as coisas, isso deve ser para nós não somente um ato de adorar a Deus, reconhecendo que Ele é digno, sim, mas é um ato também onde nós nos prostramos, nós nos devotamos a Ele, porque de fato não há outro que mereça adoração. Aqueles que confessam Jesus como Senhor são levados, portanto, a viver sob o senhorio de Jesus Cristo. Eles não são os seus governadores nessa vida. O governador e Senhor é Jesus Cristo. Então nós, meus irmãos, precisamos viver essas implicações. Nós precisamos viver essa realidade. O Senhor da minha vida não sou eu, não são os meus desejos. O Senhor da minha vida é Jesus Cristo. Portanto, eu vou viver como Ele me ordena, eu vou obedecê-lo. E eu quero obedecê-lo até a morte, ou até que Ele venha me buscar. Esse deve ser nosso desejo. Para os que ainda não são crentes em Jesus Cristo, nós temos, portanto, aqui essa universalidade da confissão de Jesus como Senhor, como um alerta para você. Para aqueles que ainda não firmaram esse compromisso de fé com o Senhor Jesus Cristo, o alerta é: você não pode evitar a realidade do senhorio de Cristo Jesus. A questão não é se você irá confessá-lo como Senhor, mas quando e como você vai confessá-lo. Em qual circunstância você estará e confessará. Você confessará como um ato voluntário, concedido pela graça de Deus, ou você confessará no julgamento, diante do julgamento de Deus, e Ele te lançando no mais profundo abismo, onde a justiça dele estará presente, julgando, porque você viveu toda a vida aqui, longe dele, distante dele. E uma vez que chega diante do juízo, o salário é a morte eterna, é a separação eterna de Deus, sendo julgado por esse juiz reto. A escolha é sua, embora não seja sua, porque é graça de Deus. Se você está aqui nessa noite e não assumiu o compromisso de fé ainda com o Senhor Jesus Cristo, clame por isso. Clame por isso, porque é melhor confessá-lo agora, com alegria, com esperança de salvação eterna, ou continuar vivendo em rebelião, esperando o dia em que será forçado a dizer isso, enfrentando, portanto, a realidade do juízo, não havendo mais possibilidade de reconciliação, assim como foi para aquele homem rico, que viveu toda a sua vida gozando dos bens e prazeres dessa vida, mas quando a morte chegou, ela não avisa, ela não manda um recado: eu vou tal semana, eu vou tal dia. A morte é essa dura realidade que está diante dos nossos olhos todos os dias. Mas nós temos, meus irmãos, Deus nos dá a oportunidade, nos faz o convite de vivermos para Ele, vivendo a ressurreição e sendo transformados diariamente à imagem e caráter de Jesus Cristo. Primeiro, viver a ressurreição é uma alegria transformadora. Alguém descreveu a ressurreição como sendo o grande reverso. Eu poderia chamar de o grande avesso. Nós vivíamos mortos em pecados, nós vivíamos mortos, distantes de Deus, mas agora a ressurreição não apenas confirma a divindade de Cristo Jesus, não apenas confirma que Ele é o Senhor sobre todas as coisas, mas também inaugura uma nova era
na qual o poder da morte ele já foi derrotado. E eu e você podemos, de fato, viver a ressurreição. De fato, eu e você podemos viver nova vida por causa do grande reverso. Por causa dessa reversão de valores que o reino de Jesus causa quando ele morre e ressuscita ao terceiro dia. A ressurreição de Cristo é o fundamento, portanto, da esperança cristã. Alguém ilustrou da seguinte maneira as cartas escritas por Paulo. Ele diz que as cartas de Paulo fazem como que uma pirâmide. E lá na pontinha dessa pirâmide, ela é uma pontinha bem fina. E sabe qual o conteúdo que está lá? Alguém teria algum chute aqui? Qual é o assunto que está lá na ponta dessa pirâmide? Eu vou dar uma dica, a gente está falando sobre isso hoje à noite. Qual é o tema, irmãos? Se Jesus não ressuscitou, todo o restante cai. Nada para trás, nada para baixo faz sentido. Morte? Certo, mas ele ressuscitou. E isso deve, para nós também, ser o fundamento e ser essa ponta que destaca para o mundo. Nós vivemos toda essa fé, todos esses fundamentos, por causa que ele ressuscitou de fato. Tudo isso aqui para baixo é verdade, porque ele ressuscitou. Não está ainda em construção, foi construído, será consumado muito em breve. Portanto, a ressurreição de Cristo deve ser o fundamento da nossa esperança e a da nossa formação cristã. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, também deve impulsionar a nossa vida, onde nós nos unimos cada vez mais uns com os outros e nós vivemos vidas santas. Nós buscamos viver vidas santas, porque a nova vida em Cristo ela é um chamado para abandonar o pecado que foi destruído na cruz, para abandonar aquela vida de morte, de separação, de distância de Deus, e agora é um chamado para viver em retidão. A alegria da ressurreição deve, portanto, se refletir em nossos relacionamentos uns com os outros. Ela deve ser testemunhada e vista através do nosso serviço e também através do nosso testemunho. E a ressurreição, para aqueles que ainda não firmaram um compromisso de fé com o Senhor Jesus Cristo, é um convite aberto para que você venha e experimente uma nova vida. Para que você venha e experimente o que é fazer parte de uma comunidade de vivos, que ainda pecam, que ainda falham, mas que vivem na esperança da ressurreição, mas que vivem na esperança de não mais terem que lutar contra o pecado, mas sim de desfrutarem de vida gloriosa ao lado do seu Redentor. Em Cristo, a esperança e uma nova maneira de viver. A ressurreição oferece não apenas o perdão dos pecados, mas também uma outra forma de viver. Aceitar a ressurreição de Cristo é aceitar um novo começo. É aceitar uma transformação radical que nada que você venha fazer nessa vida pode te dar. Agora eu vou me habituar a fazer isso, aquilo outro. A transformação de vida que Jesus oferece, só Ele pode te dar. E o convite dele para você nessa noite é: venha a mim. Venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Tome sobre você o meu jugo. Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É somente em Jesus, o Senhor da criação, o Senhor de todas as coisas, o Senhor das nossas vidas, que nós podemos ter, de fato, redenção. A ressurreição de Cristo é a maior notícia que o mundo já ouviu. Mas essa notícia não deve ser apenas celebrada, ela deve ser vivida. A alegria da ressurreição nos chama a uma vida transformada, a uma vida que reflete de fato uma nova vida. Vida essa que nós temos somente em Cristo ressuscitado. Para os crentes em Jesus Cristo,
Que essa verdade, meus irmãos, seja impulsionadora para vivermos dia após dia, buscando andar como Ele andou. Que essa realidade da ressurreição seja renovação todos os dias em nossas mentes, moldando e blindando a nossa mente dos ataques de Satanás e do mundo contrário a Deus, e moldando e conformando a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, o nosso ser a Jesus Cristo. Para os não crentes, a ressurreição, ela oferece nova vida, que vocês só podem experimentar em Jesus Cristo, porque somente Ele ressuscitou. Somente Ele é Deus, somente Ele pode conceder vida eterna. E agora é o momento de nós pararmos, refletirmos e decidirmos. Como crentes em Jesus Cristo, como eu quero viver a minha vida dia após dia? O chamado de Jesus é para seguirmos Ele, tomando a nossa cruz dia após dia e, de fato, seguindo Ele. Para os não crentes, o convite de Jesus é o mesmo. Para os não crentes, o convite de Jesus é: venha e experimente da vida que você pode ter só em mim. Resta, portanto, meus irmãos, a decisão: vivermos sobre o poder da ressurreição ou continuarmos na incredulidade, achando que ainda somos escravos do pecado, aqueles que são crentes, e para aqueles que ainda não são, permanecerem como escravos do pecado. Cristo está vivo. Cristo ressuscitou. E Ele oferece vida, e vida em abundância a todos aqueles que nele confiam. Você confia em Jesus? Você confia em Jesus? Vamos orar. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos perdão, ó Deus. Nós te pedimos perdão porque o Senhor é santo. E tantas vezes, Pai, nós falhamos no coração. Às vezes os olhos humanos não conseguem ver. Mas lá no fundo, ó Deus, há uma atitude, há um sentimento que nos afasta do propósito de vivermos para a Tua glória. Pai, nós clamamos a Ti que as palavras que saem de nossa boca, que o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos livre até mesmo daquelas faltas que são ocultas, que nós nem conhecemos, como já estamos sendo lembrados aqui também aos domingos. Perdoa-nos, Senhor. Nos dá sensibilidade, nos dá discernimento para vivermos de fato vidas ressurretas. O Senhor ressuscitou, ó Deus, e foi entronizado, não mais para que vivamos aqui nesse mundo, ó Deus, seguindo o sistema desse mundo, sistema contrário a Ti. Mas nós somos convidados, ó Deus, nessa noite a vivermos a ressurreição. A vivermos, Senhor, de fato, como uma nova comunidade, uma comunidade de pecadores vivos em Cristo Jesus. Uma nova humanidade, apontando, ó Deus, para essa nova humanidade que em breve, ó Deus, será plenamente restaurada. E que terá o Senhor Jesus como Senhor, como Rei. Que nós, ó Deus, os Teus servos, aqui e agora, que nós possamos viver, ó Deus, para que o Teu reino continue avançando, em submissão a Ti, Rei glorioso. Por favor, Senhor, que nós vivamos de fato como sendo essa nação santa que o Senhor escolhe, e que o Senhor separa para representar a Ti, para expressar o Senhor Jesus nesse mundo. Que vivamos como essa nova comunidade em Cristo Jesus. Salva, Senhor, pessoas aqui. Redime, ó Deus, almas que estão desgarradas, que estão presas, ó Deus, ao pecado.
Arranca elas das trevas, Senhor, agora no tempo, e as traz para o teu reino de amor. Nós te pedimos, Senhor, nós sejamos uma igreja que acolhe, uma igreja que ama e uma igreja que de fato vive a ressurreição. É no nome santo de Jesus Cristo, o Rei ressurreto, que nós oramos. Amém.